E aí, pessoal concurseiro, tudo beleza? Preparados para mais uma? Sabe qual é aquela pegadinha que as bancas amam usar quando o assunto é crime ambiental? Fica por aqui, porque hoje a gente vai simplesmente dissecar a aplicação da pena na Lei 9.605. A ideia é não deixar nenhuma casca de banana te derrubar na hora da prova. Vamos nessa? Olha, vamos direto ao ponto, sem enrolação. O que a gente vai ver aqui são as diferenças cruciais entre a Lei de Crimes Ambientais e o nosso bom e velho Código Penal. São exatamente esses detalhes, sabe? Aquelas coisinhas que os examinadores adoram cobrar. É dominando isso que a gente garante a aprovação. Então, o nosso mapa da mina de hoje está bem claro. A gente começa com aquela parte mais técnica, a dosimetria. Depois, vamos direto para as pegadinhas clássicas sobre crimes contra a flora. Na sequência, a gente explora as alternativas à pena de prisão. E, para fechar, damos uma olhada nos atos finais do processo. Tá tudo pensado de forma bem estratégica, para facilitar a vida. Bom, vamos lá. Como é que funciona essa matemática da pena no direito ambiental? O primeiro passo é entender o seguinte: essa lei tem um manual de instruções próprio. Pensar em aplicar o Código Penal de forma automática aqui é o caminho certinho para o erro na questão. A estrutura geral é aquela que a gente já conhece, né? O famoso sistema trifásico. Pensa que é tipo uma receita de bolo. Primeiro, vem os ingredientes da massa, que vão formar a pena base. Depois, a gente bota os temperos, que são os atenuantes e agravantes. E por fim, vem a cobertura e o recheio, que são as causas de aumento e diminuição. A receita é a mesma, mas olha, os ingredientes do direito ambiental são bem específicos. E é logo de cara na primeira fase que a lei ambiental já mostra que veio. Enquanto o Código Penal lista lá no artigo 59 8 circunstâncias judiciais, a lei especial foca o olhar em outros pontos, sabe? Pontos muito mais conectados com a natureza do delito em si. Então, o ponto crucial aqui é este. O juiz vai olhar a gravidade concreta do dano ambiental, vai ver se o infrator já tem um histórico de desrespeito à legislação ambiental e, muito importante, qual a situação econômica dele para definir o valor da multa. A ideia é que a pena seja efetiva, que ela funcione. As regras do Código Penal só entram em campo se for preciso complementar essa análise, ok? Avançando para a segunda fase, atenção, anota aí porque esse detalhe pode fazer toda a diferença na prova. A Lei 9.605 tem uma lista própria de atenuantes e agravantes. E o que isso quer dizer? Que o juiz deve obrigatoriamente usar essa lista primeiro e não a do Código Penal. É o princípio da especialidade mandando no jogo. E olha só que interessantes as atenuantes específicas que a gente tem aqui. O baixo grau de instrução, por exemplo, pensando em pessoas mais simples que às vezes cometem o ato por pura falta de conhecimento. Temos também a comunicação de perigo, o arrependimento e até uma espécie de colaboração premiada ambiental, para incentivar a ajuda na fiscalização. E dentro dessas atenuantes, a reparação do dano merece um destaque especial, porque aqui mora uma confusão clássica. Lá no Código Penal, se a reparação acontece antes da denúncia, o efeito é um. Se for depois, é outro, né? Pois bem, na lei ambiental, a regra é clara e direta. Reparou o dano ambiental? É a circunstância atenuante. Simples assim, não importa o momento. O foco total é incentivar a recuperação do meio ambiente. Agora, falando das agravantes, a reincidência é o exemplo perfeito da lógica dessa lei. No direito penal comum, uma condenação anterior por estelionato, por exemplo, gera reincidência se a pessoa comete um novo crime, certo? Aqui não. A reincidência é específica. O legislador quer saber se o agente é um infrator ambiental de carteirinha. Então, uma condenação anterior por sonegação fiscal não vai agravar a pena de quem desmatou uma área ilegalmente. Faz sentido, né? Certo. Agora segura aí, porque a gente vai entrar num tópico que derruba muito candidato bom. É um daqueles detalhes que, na hora do vamos ver, na prova, separam quem está realmente preparado de quem não tá. Pensa rápido comigo. Praticar um crime ambiental durante a noite ou num domingo, num feriado, isso entra na segunda fase da dosimetria como agravante ou vai lá para a terceira fase como causa de aumento de pena. E aí, o que você acha? A resposta é depende, e é exatamente aqui que a banca te pega. Para a grande maioria dos crimes ambientais, essas situações são agravantes comuns, lá da segunda fase. Mas, se o crime for especificamente contra a flora, essas mesmas circunstâncias mudam de figura e se tornam causas de aumento de pena. O impacto no cálculo final é bem diferente. Então anota isso com marca-texto porque é questão certa de prova. Beleza, saindo da dosimetria, vamos analisar as alternativas à prisão. E claro, como você já deve estar imaginando, a lei ambiental também tem suas próprias regras para a substituição da pena e para o famoso sursis.
Reconhecer isso é fundamental. Olha, na substituição da pena de prisão por restritiva de direitos, temos duas grandes novidades aqui. A primeira é o limite para crimes dolosos. A pena tem que ser inferior a 4 anos. E a segunda, que é uma diferença gritante, na lei ambiental, a reincidência em crime doloso não impede a substituição da pena. É um baita estímulo para que a punição seja focada na reparação do dano e não só na prisão. Só para fixar bem, porque esse detalhe é decisivo, gente. Para crimes dolosos, a pena precisa ser estritamente menor que 4 anos. Se a pena final do sujeito for de exatos 4 anos, pela lei ambiental, já não cabe mais a substituição. É menor que e não até. Cuidado. E esse mesmo tratamento mais benéfico aparece na suspensão condicional da pena, o sursis. Enquanto a regra geral do Código Penal exige pena de no máximo 2 anos para o benefício, a lei ambiental é mais generosa, ela eleva esse teto para penas de até 3 anos. Mais uma particularidade importante. Para fechar o nosso roteiro com chave de ouro, vamos ver como a perícia e a sentença funcionam na prática, já ali na reta final do processo de um crime ambiental. A perícia aqui tem um papel duplo e, olha, ele é essencial. Primeiro, é a perícia que serve como prova material de que o dano ambiental de fato aconteceu. E segundo, é ela que calcula a extensão desse dano em valores, dando para o juiz a base para ele fixar o montante de uma fiança e, principalmente, da pena de multa. E tem uma ferramenta muito inteligente aqui, que é a tal da prova emprestada. Imagine que já existe uma perícia super detalhada feita por uma ação civil pública sobre o mesmo desastre ambiental. Essa prova técnica pode ser emprestada e usada no processo criminal. Isso otimiza o trabalho da justiça, evita repetições, claro, desde que as partes no processo criminal tenham a chance de se manifestar sobre essa prova, garantindo o contraditório. E, por fim, uma grande inovação que a Lei de Crimes Ambientais trouxe lá em 1998. Olha que legal! Muito antes do Código de Processo Penal ser alterado para incluir isso, ela já determinava que o juiz criminal, na própria sentença de condenação, deveria estabelecer um valor mínimo de indenização pelo dano. Isso facilita demais a vida da vítima, que já sai dali com um título para poder executar. Foi pioneira nisso. E para fechar, a dica de ouro. É sério, levem isso para a vida de concurseiro. Entender toda essa lógica que a gente viu é fundamental. Mas nada substitui a leitura atenta da lei. As bancas de concurso amam a literalidade. Elas trocam um inferior a por não superior a, um agravante por uma causa de aumento. É na leitura da lei seca que a gente consolida os pontos que vão garantir a aprovação. É isso, pessoal. Espero de verdade que essa análise tenha ajudado a organizar as ideias. Se o conteúdo foi útil, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal para não perder os próximos resumos. Continue com foco total nos estudos e a gente se vê na próxima. Um abração e bons estudos!